T-Voz, sua TV online. Bom, agora no T-Voz a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha de vacinação contra a paralisia infantil e também outras vacinas. Para comentar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje, aqui no T-Voz, a Cristiane Loureiro. Ela que é enfermeira responsável por esta área também. Cristiane, obrigado pela visita aqui hoje no T-Voz. É importante a gente receber você para falar um pouquinho sobre esse assunto que é de fundamental importância. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui e nós estamos sempre à disposição. E é esse trabalho que a gente tem feito, né? Desde o dia 15 que iniciou a campanha de vacinação. Dia 15 nós tivemos o dia D de campanha, onde nós conseguimos atingir uma meta de 70% de crianças vacinadas contra a paralisia infantil, que é a vacina da polio. E nós iniciamos na segunda-feira o acerto das carteiras de vacina, ou seja, a gente começou a atualizar a carteira de vacina daquelas crianças que nós fomos vendo durante a campanha do dia 15 que estavam faltosas. Então nós começamos a comparecer para nós atualizarmos o calendário vacinal. Até que dia que vocês vão realizar essa campanha de vacinação, Cristiane, aqui em São Joaquim? E qual o esquema que vocês montaram para atender também essas crianças? Olha, a campanha de vacinação em São Joaquim da Barra, como em todo o país, vai do dia 15, está sendo do dia 15 até o dia 31 de agosto. Né? Agora só estão funcionando as salas de vacinas de posto fixo, que é a sala de vacina do Centro de Saúde, aqui na rua Rio Grande do Sul, ao lado do Correio, e a sala de vacina do posto de saúde do João Paulo II. Né? E nós funcionamos no horário das 7 da manhã às 4h30 da tarde. E tem um horário específico e um dia também recomendado para as mães levarem essas crianças, ou pode ser qualquer dia da semana e qualquer horário para vacinar? Ou vocês montam um esquema específico, né, para vacinação? Não há nenhum dia específico. Durante a semana, de segunda a sexta, qualquer horário, né, que as pessoas procurem, porque muitos pais trabalham, né? Muitas pessoas estão trabalhando, às vezes sai rapidinho do trabalho, então pode utilizar a hora de almoço, pode utilizar o período aí que depois das 4 horas, que a gente fica aberto até às 5. A gente diz 4h30 para não correr o risco de 5 horas começar a chegar muita gente, e aí nós temos alguns outros problemas, né, a nível interno. Mas a gente está aberto das 7 da manhã às 5 horas da tarde, e aí os pais podem procurar sem intervalo de almoço. Qual a orientação, Cristiane, que você faz para as mães que vão levar essas crianças para serem vacinadas? É importante que leve a carteira de vacinação para vocês conferirem, inclusive, se a vacinação está em dia. Mas quais são as orientações que vocês passam? Nós pedimos aos pais que levem essas crianças para tomar vacina, e a vacina contra a poliomielite ela não tem nenhuma contraindicação, mesmo que com esse tempo seco a criança esteja com processo alérgico, esteja resfriada ou esteja com diarreia, o que quer que seja decorrente desse período do ano, não há problemas. Não existe contraindicação para a vacina contra a poliomielite. É importante que quando comparecer ao posto de vacinação, leve a sua carteira, a carteira da criança, para que nós possamos avaliar se existe alguma vacina em atraso, e aí a gente já coloca em dia. Senão a gente vai estar somente registrando esse comparecimento, essa vacinação contra a poliomielite. É importante, né, Cristiane, que as mães tenham consciência e levem realmente os filhos para serem vacinados para evitar algum problema futuro, né? Porque são muitas vacinas e porventura, se a criança não tomou, já atualiza ali a carteira. É importantíssimo isso, né, Cristiane? As vacinas que nós temos à disposição hoje no nosso calendário vacinal são todas referentes a doenças preveníveis. Então, para que não aconteça futuramente dessa criança ou desse adolescente ou do adulto adoecer, é importante que desde criança nós tenhamos o nosso calendário vacinal já todo completo. Até os 5 anos de idade nós temos muitas vacinas a serem tomadas. Então a gente precisa que esses futuros adultos, né, essas pessoas que estão aí, que serão os nossos sucessores, precisam estar devidamente vacinados. E um fator importante é que, mas a polio nós não temos mais no país há 30 anos. Mas não é porque nós erradicamos a polio que nós não corremos o risco de, como nós viajamos, as pessoas viajam muito pelo mundo, elas podem estar trazendo um vírus de lugares que não fazem vacinação, trazendo para o país. Então é importante que toda a população tenha esse cuidado de se manter vacinado, de se manter imune.
Cristiane, para a gente encerrar, tem um ponto também que eu até te perguntei antes da entrevista, sobre muitas pessoas estarem se sentindo mal, né? Passando mal com alguns sintomas de vômito, ânsia, com diarreia, relacionado inclusive ao tempo seco, à virose. Tem aumentado mesmo, Cristiane? Como você tem observado? É uma época complicada para acontecer isso? A gente percebe uma busca muito grande agora nessa época do ano aos pediatras, né? Por questões respiratórias e por questões até gástricas mesmo, né? São viroses que são muito comuns nessa época do ano. Então a gente tem percebido nos serviços que a quantidade de busca, de pessoas que buscam pela consulta do pediatra, pelo médico da família, pelo clínico geral, por essas questões, é bem aumentada nessa época do ano, né? Crianças e idosos são os que mais sofrem. É importante ter paciência, inclusive com as consultas com os pediatras, ter paciência porque às vezes a gente vai buscar uma consulta, a população vai marcar com o pediatra, tem um limite de consultas que ele atende no dia e aquela pessoa entende como urgência, como o problema dela ser o pior de todos que estão ali. Mas na verdade todo mundo entende que o problema dela é o pior. Então é importante que as pessoas tenham paciência, se não tiverem no momento, marca para outro dia, para que todos tenham a assistência do médico pediatra. Tendo em vista que são poucos pediatras aqui, é importante que tenha essa paciência, né? E nós também gostaríamos também de alertar que nessa época do ano nós temos que ter paciência com os nossos tratamentos. Porque essas questões muitas vezes dependem de uma boa hidratação, de alimentação adequada nessa época. Então é importante que a gente tenha paciência para acontecer a melhora. Agora, se a minha situação, com relação à sua fala, o meu problema é maior, mas realmente qual é a dor que é maior? É a minha, porque sou eu que estou sentindo. Exatamente. Né? Então, se for uma questão de urgência e emergência, a gente pede, não vá até somente ao posto de saúde, procure primeiro o atendimento de urgência, pronto-socorro, Santa Casa, procurem se for uma urgência. Porque na unidade básica a gente não tem a característica de atender urgências e emergências, né? Apenas as consultas assim, é de rotina. São assim, até perguntar isso para você, Cristiane, para a gente orientar a população, que nas unidades básicas de saúde, no centro de saúde também não é diferente, e nos outros postinhos também que a gente tem em São Joaquim, todas as consultas são agendadas. Não adianta a pessoa querer chegar lá na hora e querer agendar uma consulta para aquele momento, porque aquelas consultas já foram pré-agendadas em outro dia. As consultas que são atendidas na hora, as pessoas, são aquelas de urgência e emergência, como você disse, que é na Santa Casa e no pronto-socorro. É essa a orientação, Cristiane, para as pessoas? É essa orientação. Agora, todas as unidades têm aquelas vagas de consulta por dia, que são para aquelas pessoas que chegam realmente, que precisam passar naquele momento. Mas quando é uma situação de urgência e emergência, está vomitando sem parar, está com muita febre, né? Às vezes não é bom que se espere muito tempo para passar por consulta. Vá até ao serviço de urgência, pelo menos para que tenha o primeiro atendimento. Isso a gente orienta todo mundo, não fique sem atendimento. Vá até o pronto-socorro, vá até Santa Casa, tenha esse primeiro socorro, esse primeiro atendimento. A unidade básica vai dar o suporte na continuidade desse tratamento. Né? Que é o especialista, talvez, né? Que o mesmo que sendo o clínico, mas é importante que se eu não estou passando bem de jeito nenhum, estou vomitando sem parar, meu filho está com febre alta, não espere o dia seguinte, procure a unidade de emergência o mais rápido. Pelo menos para ser atendido prontamente naquela situação. Para conter os sintomas. Para conter a situação. Né? E no dia seguinte, claro, procure o médico do posto, vá, porque aí a criança ou essa pessoa adulta, ela já vai ter passado aquele período de emergencial, aquela fase daquela angústia que está acontecendo, que ela não tem como conter. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência. O posto de saúde está para atender todo mundo. A unidade básica, a unidade do centro de saúde são para atender todos. Só que quando é uma questão de urgência e emergência, é necessário procurar as unidades que ficam abertas 24 horas para atender.
Porque não adianta eu falar, passei a noite inteira com febre de 40 graus e vim agora, você tem que resolver. Não, procure antes. Procure antes o pronto-socorro, o pronto-socorro da Santa Casa, procure para resolver esse problema. No dia seguinte vem para ver o porquê que está acontecendo. E que a população tenha paciência, porque são poucos os profissionais que estão à disposição. Na verdade, tem vários postinhos aqui em São Joaquim da Barra e vocês estão lá para orientar, né? A equipe da saúde aqui de São Joaquim é uma equipe muito boa, as meninas que estão no atendimento, que estão aí na ficha técnica, né, colhendo os dados, são meninas boas, que são boas atendentes. Temos aí boas enfermeiras aqui no centro de saúde e nos postinhos também. Então, uma equipe muito boa que vai saber orientar a população e que as pessoas também tenham paciência e sejam educadas também com as atendentes, que o volume é muito grande de trabalho. Então, vocês estão à disposição e todas as pessoas tenham paciência, né, Cristiane? E importante também falar, somente quando é uma situação com criança, que se eu às vezes não tenho pediatra na hora, passe com o médico da família. Ele é capacitado, ele é totalmente capacitado e está ali para atender a família inteira, desde o bebezinho até o vovô, né? Desde da criança, na primeira infância, até o idoso. Então, se não tem o pediatra, não precisa ficar desesperado. Nós temos um médico da família que está presente o dia todo na unidade, né? Então procure, passe pelo atendimento, porque o importante é você ter a resposta para aquela sua angústia pela qual você chegou na unidade. E não adianta também querer escolher o médico que você quer atender, porque escolher aí realmente vai ter que esperar por conta das consultas agendadas. Cristiane, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, foi muito importante receber aqui você hoje para falar sobre essa campanha de vacinação importantíssima, especialmente agora para as crianças, e também sobre esse tempo seco e as pessoas buscam pelo atendimento e elas querem ser atendidas rapidamente, também elas têm o direito, mas é preciso ter um pouco de paciência entre as duas partes e tudo vai dar certo. Obrigado, viu? Eu é que agradeço, nós estamos à disposição sempre que vocês precisarem. Conversamos, portanto, com a Cristiane Loureiro, ela é a enfermeira responsável pela sala de vacina, falando um pouco sobre a campanha de vacinação contra a paralisia infantil.